esqueçam que o prazo para o Estado aplicar essa sanção é de quanto tempo? 5 anos, né? Como prevê o artigo 23 da Lei 8.429 de 92, no caso do enriquecimento ilícito, essa suspensão ela poderá ser num período aí de 8 a 10 anos, né? De 8 a 10 anos. Então, quem pratica aí a improbidade administrativa, um ato que gere a desonestidade administrativa, que vise a enriquecimento ilícito, ficará aí suspenso nos seus direitos políticos de 5 a 10 anos, né? Então, veja que no caso do enriquecimento ilícito, de 5 a 10 anos, né? E também no caso do enriquecimento ilícito, nós temos aí a possibilidade da perda da função pública, como prevê o artigo 41 da Constituição Federal, e também vai passar aí pelo processo administrativo ou pelo processo judicial, e a decisão poderá ser tanto a decisão administrativa, e aí é que entra a diferença, né? Porque quem decide na infração administrativa, quem decide qual a sanção a ser aplicada é uma autoridade administrativa, ou seja, não é o juiz, né? Lá no cível, tanto no cível quanto no penal, quem decide é um juiz. Aqui na infração administrativa, ela não tem o mesmo julgamento por parte de um juiz. O julgamento aqui é por parte de uma autoridade administrativa, ou seja, um chefe, um diretor, alguém que vai julgar essa improbidade administrativa, mas o importante para quem está estudando direito, e é importante que isso seja mentalizado, né, que só poderá haver aplicação dessas sanções do artigo 12 da Lei 8.429 de 92, quando for oferecido o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, né? Como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, vejam que essas sanções elas só poderão ser aplicadas mesmo sendo uma infração administrativa, e aí é que paira a dúvida, né? Porque o primeiro raciocínio é de que o princípio do contraditório e da ampla defesa ele é obrigado a ser oferecido no processo judicial? Não. Se nós lermos lá o que prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, lá também está previsto no processo administrativo, ou seja, no devido processo administrativo, devido processo legal administrativo, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, quando diz que ninguém poderá ser privado nem da sua liberdade e nem dos seus bens sem o devido processo legal, não é verdade? E esse processo legal inclui exatamente o oferecimento do contraditório e da ampla defesa, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, aquele que comete a improbidade administrativa ou comete um ato que leva à improbidade administrativa, em qualquer das 4 formas, ele só poderá sofrer as sanções previstas lá no artigo 12 da Lei 8.429 de 92, aquelas que estão previstas também no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, depois de passar pelo devido processo legal administrativo e ter aí o oferecimento do contraditório e da ampla defesa. Então, não é a autoridade vai dizer, cometeste aqui uma improbidade administrativa, então eu vou suspender os teus direitos políticos por 10 anos. Não pode, na verdade, não pode. Primeiro tem que passar pelo devido processo legal, oferecido contraditório e ampla defesa, para depois a autoridade administrativa fazer lá o seu juízo na decisão, né? Uma decisão administrativa, logicamente. Processo administrativo, ele é regulado pela Lei 9.784 de 99,
9.784 de 99, aonde lá no artigo 36 da Lei 9.784 de 99, diz que o ônus da prova é daquele que alega. Então, quem estiver alegando a prática da improbidade administrativa vai ter que comprovar, não é verdade? Da mesma forma que tem a balancinha no Poder Judiciário, tratando-se aí de devido processo legal civil ou devido processo legal criminal, também no devido processo legal administrativo, há também a balancinha. Então, tudo que for alegado terá que ser comprovado, ora na acusação, ora na defesa, né? Então, vejam que quando for na acusação ou quando for na defesa, haverá, então, a comprovação daquilo que for alegado nos termos do artigo 14 da Lei 8.429 de 92. O importante é que, no caso do enriquecimento ilícito, essa suspensão pode ser de 8 a 10 anos, poderá também decretar a perda da função pública, poderá também decretar a indisponibilidade dos bens, né? A indisponibilidade dos bens, ainda poderá a autoridade administrativa decretar o ressarcimento dos danos, né? Que sejam ressarcidos os danos ao patrimônio, o dano ao erário, né? E ainda tem mais duas aqui que são importantes, que não estão previstas no artigo 37, parágrafo 4º. Lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, quando traz aí as sanções pela prática da infração administrativa, da improbidade administrativa, traz aí somente essas 4, mas tem mais duas, né? Temos aí a multa civil, que no caso do enriquecimento ilícito será de 3 vezes o valor da vantagem auferida, né? 3 vezes o valor da vantagem auferida daquilo que ele enriqueceu no patrimônio dele, mais ou menos o que existe aí como previsão, depois da Lei 13.964 de 2019, que é a Lei do Moro, né? O pacote anticrime, que trouxe aí o confisco patrimonial. O que é o confisco patrimonial? É previsto lá no artigo 92A do Código Penal. É importante que os senhores prestem atenção nesse artigo 92A do Código Penal, porque isso vai cair assim nos concursos, né? Principalmente na prova da OAB, em função de que hoje, uma vez que o agente público, no caso aí do crime, um traficante ou coisa assim, aqui nós estamos falando do agente público, né? Ele ganha aí R$1.000 por mês e ele tem um patrimônio aí de 20 apartamentos, tenha uma caminhonete, tenha uma fazenda, tenha um jet ski, não é verdade? Então, não vai fechar aí a conta, então ele poderá ser confiscado nesses valores superiores às suas condições de compra e venda aí, né? Como prevê o artigo 92A lá do Código Penal. Então, deem uma olhada nesse artigo 92A do Código Penal, logicamente que isso já existe, e tratando-se aí de agente público, né? Uma vez que o agente público, todo agente público, quando ele assume qualquer função pública ou qualquer cargo público ou qualquer mandato público ou qualquer emprego público, ele tem que fazer uma declaração de bens, né? Uma declaração de bens, como prevê o artigo 13 da Lei 8.429 de 92. Então, quando houver aí o enriquecimento, né, será aplicado um valor de 3 vezes o valor do enriquecimento, como a penalidade, como a sanção à prática da improbidade administrativa. Também há uma vedação dessa pessoa que praticou a improbidade administrativa, para que ela possa contratar administrativamente, ou seja, celebrar o contrato administrativo, seja aquele previsto lá no artigo 54 da Lei 8.666 de 93, ou seja, aquele previsto lá no artigo 89
da Lei 14.130